Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a questão 18 do ENAD de 2006, tá? Eu fiz aqui o seguinte roteiro. Ó. Eu vou ler o texto, tá, do Caio Prado, vou comentar as proposições, aí eu vou concluir e depois eu vou falar um pouquinho sobre o tema, porque o texto do Caio Prado é um pouco pobre, tá? Então, assim, vale a pena a gente conversar um pouco sobre todo o contexto que está envolvido, o texto que foi escolhido, tá? Então, ó, o Caio Prado Júnior, ele está falando sobre o processo de colonização, tá? Ó. No seu conjunto e vista no plano mundial, internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. Se vamos à essência de nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco e alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamantes, depois algodão e em seguida café para o comércio europeu. Tá? É um texto pequeno, bem claro, e as seguintes proposições são: a primeira é o Pacto Colonial reservou aos mercadores metropolitanos o privilégio das transações comerciais. De fato, isso é bem conhecido, né? O texto trata de um assunto bem conhecido. Peguei um trechinho aqui do texto do livro do Roberto Simonsen. A história do Brasil é ainda muito recente, país que encontra suas origens não em migrações provenientes de zonas superpovoadas, mas como simples colônias de exploração, tá? Que confirma, corrobora a posição do Caio Prado Júnior. A segunda proposição é plantation e trabalho escravo são características marcantes da colonização. De fato, plantation ou engenho, como é conhecido também, tem como características a escravidão, a grande lavoura, a monocultura e a produção voltada para a exportação, certo? É todo o conjunto do engenho conhecido, incluindo as capelas, a pecuária, a serraria, as fábricas de máquinas, tudo, né? Então faz parte do plantation o trabalho escravo, também é uma proposição bem fácil de entender, certo? E a terceira, a colônia constitui um sistema autônomo com relação às economias europeias. Não, aí que é o problema, porque não constitui. O Brasil ele fazia parte de um sistema produtivo global, né? A gente vai ver justamente nos próximos slides comentar sobre essa questão, tá? Que o texto dá um pouco assim a sensação de que o Brasil era um mero produtor de produtos agrícolas, minerais para a Europa. Não, não é bem assim. A economia brasileira era bem mais complexa do que isso. Então, a conclusão é a seguinte, é que, na minha visão, é a resposta B, né? Só a um e a 2, a proposição um e 2 que estão corretas de acordo com o pensamento do Caio Prado Júnior, tá? A questão não é para ver se a gente concorda ou não com o Caio Prado Júnior, mas o que, que ele está dizendo, tá? Então é somente a um e a 2, tá? Bom, em termos assim de uma visão mais geral sobre o tema, o que a gente pode observar é o seguinte, é que a Espanha e Portugal elas tiveram condições muito diferentes aqui na América. A Espanha encontrou ouro, né, encontrou metais preciosos e a população estava concentrada, a população indígena concentrada. Portugal não, não encontrou ouro, encontrou só um pouquinho no litoral, vai encontrar depois, né? E a população indígena era dispersa no território. Além disso, a população portuguesa também era muito pequenininha, né? E os recursos de Portugal estavam fundamentalmente concentrados no comércio com as Índias, né? Então Portugal teve que tomar uma atitude bem diferente da Espanha, tá? O objetivo de Portugal, fundamentalmente, era assegurar o Brasil. Os outros povos da Europa estavam querendo disputar o território brasileiro e Portugal precisou de uma forma de ocupar
economicamente o território, atrair pessoas, criar um sistema produtivo capaz de pagar a defesa do território. A Espanha simplesmente com o ouro pagava a defesa do território, né? Portugal não. Portugal precisou criar um sistema produtivo local para conseguir pagar a defesa do território, a ocupação do território, tá? Então Portugal ele foi muito bem sucedido, né, nesse aspecto, tá? Ele conseguiu fazer acordo com os povos nativos, né? Que eram os povos que conheciam os indígenas brasileiros, né? Eram os povos que conheciam o território, os animais, as plantas, né? Portugal também conseguiu criar um sistema produtivo de alimentos, tá? Sem um sistema produtivo de alimentos não dava para ocupar o território. Também criou um sistema produtivo para a construção de casas, né? Móveis, remédios, todo o mobiliário, o sistema de transporte, né? As embarcações, os carros de boi, toda essa parte foi criada por Portugal, né? Portugal também conseguiu criar e desenvolver um sistema produtivo baseado em produtos lucrativos, como foi o caso do açúcar, no começo da colonização, e conseguiu mudar de segmento econômico, de tecnologia predominante, né? Da produção agrícola do açúcar passou para a produção mineral de ouro e diamante, e depois volta para tabaco, algodão e o início do café. Portugal também foi muito bem sucedido em termos internacionais, porque conseguiu fazer acordos internacionais, sobretudo com a Holanda, com a Bélgica, né, que eram os únicos países capazes de distribuir o açúcar na Europa e financiar a compra de escravos e o início da produção açucareira, né? Portugal, então, conseguiu, com um acordo internacional com a Bélgica e com a Holanda, fornecer capital para a indústria açucareira brasileira e, ao mesmo tempo, ligou o Brasil com o mercado internacional, com o mercado mais pujante, mais rico que existia naquela época na Europa, que era o norte da Europa. Então, Portugal conseguiu um mercado para os produtos brasileiros, o que é algo realmente assim, impressionante como eles foram bem sucedidos nesse aspecto, né? Eles conseguiram isso graças à tecnologia que eles também já tinham. Eles já produziam açúcar na Ilha da Madeira, já tinham tecnologia para isso, já produziam as máquinas necessárias para a produção de açúcar. A gente, quando olha 500 anos atrás, a gente acha que aquilo é uma tecnologia bastante rudimentar, mas não era. A produção açucareira no Brasil ela era de alta qualidade e tecnologia de ponta. Os engenhos, apesar de ser uma produção com base no trabalho escravo, a tecnologia, as máquinas eram de, de ponta. Os bens de capital já eram produzidos na Ilha da Madeira e quando vêm para o Brasil são melhorados, né? Portugal também cria uma capacidade logística mundial, né? O transporte oceânico é de Portugal, né? E a distribuição em pequenos navios é da Holanda, mas toda a navegação oceânica é portuguesa e Portugal consegue construir os navios, né? As caravelas, as naus e tal. Então Portugal realmente conseguiu fazer um desenvolvimento tecnológico bastante grande na área de transporte internacional. Além disso, criaram uma estratégia tecnológica e uma estratégia de negócio bem sucedida, né? Ampliar a produção de açúcar para baratear o preço e difundir o produto no mercado. E depois, como a gente já viu, consegue se reinventar e sair da agricultura, ir para a mineração, para a pecuária, para a agricultura novamente, né? E cria a estratégia tecnológica que é a plantation, que a gente já viu também, né? Então, de certa forma, Portugal conseguiu desenvolver o Brasil, proteger o Brasil, ligando o Brasil, interagindo o Brasil com uma estrutura econômica bastante desenvolvida que, que era a Europa, né?
Então, assim, de modo geral, os resultados que Portugal conseguiu no Brasil foram realmente surpreendentes, né? Não só no Brasil, mas em termos da história ocidental, né? Mudou as rotas comerciais, né? Passou das rotas do interior da Europa para a rota do Mar Mediterrâneo e Mar do Norte, né? Criou um empreendimento multinacional e global. O Brasil era parte de um sistema produtivo global, que pegava mão de obra na África, capital na Europa, mercado consumidor na Europa, conseguiu ocupar o território, né, e explorar o território de forma bem eficiente, tanto que conseguiu defender o território até o início do século XIX, né, e criou um mercado consumidor, um mercado interno brasileiro muito grande. Normalmente, a gente se fixa mais a questão internacional. O texto mesmo do Caio Prado Júnior dá essa impressão de que o Brasil, na verdade, era só um produtor de produtos agrícolas para mandar para a Europa, e não é verdade. Grande parte da economia brasileira era mercado interno. Tá? Peguei esse trechinho aqui que mostra justamente isso. Né? O comércio colonial pode ser, ou deveria ser, antes de tudo, o comércio da colônia, e que este era muito mais amplo, intenso, diversificado e complexo que o comércio incluído no âmbito do exclusivo metropolitano, tá? Do Falcon. Muito, muito interessante essa questão. A gente normalmente negligencia o mercado interno. Tá? Então, assim, finalizando, o Brasil participou desse processo de mudança da civilização, foi uma nova era da, da civilização, foi realmente assim, um momento que revolucionou a história da humanidade. Né? Portugal, com a tecnologia naval que eles criaram e com o sistema produtivo desenvolvido aqui no Brasil, eles conseguiram ligar todos os continentes, né? África, América, Europa e Ásia. Foi a primeira vez, né, que a Europa, a África e a América se ligaram com a Ásia. Todos os continentes foram ligados. Né? Portugal é que criou o processo de globalização. Portugal criou o mundo como a gente conhece hoje, todos os continentes. Né? Ele ligou todos os continentes, inclusive o nosso país, certo? Com as religiões, com povos, com animais, com plantas, com rotas comerciais, com tecnologias, com expressões artísticas no mundo todo. Então foi um trabalho excepcional dos portugueses. É um povo que tinha uma população muito pequena. Ter conseguido fazer isso foi realmente um feito extraordinário, tá? Foi a primeira vez, por exemplo, que um veículo conseguiu sair da Europa, ir até a Ásia e voltar. É a primeira vez, então, como eu já falei, que o Japão entrou em contato com as potências ocidentais. Né? Então, de modo geral, é isso. Tá? O texto do Caio Prado Júnior, ele dá essa sensação de que o Brasil ele era somente um produtor de matérias-primas para o exterior, mas na verdade a gente fazia parte de um processo amplo, imenso, e que mudou completamente o mundo. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Gostaria de desejar para vocês aí uma boa prova. Tá? Um abraço a todos.